Buenas pessoal, bem-vindos à nossa terceira aula de concreto armado. Hoje vamos falar um pouquinho sobre estados limite de serviço. Bom, primeiramente temos que saber o que é uma laje armada em uma e em duas direções. A laje armada em uma direção tem um lado muito maior do que o outro. Desta forma, ela tem uma armadura muito mais robusta do que a outra. Ao contrário de uma laje armada em duas direções, que apresenta dois lados muito similares. E com isso, as áreas de aço das duas armaduras, tanto do eixo X quanto do eixo Y, são muito parecidas. Na metodologia que vou utilizar, o vão maior sempre será designado de lado Y e o vão menor sempre de lado X. Para a verificação do estado limite de serviço, o carregamento em cima da laje é uma combinação de cargas permanentes com cargas variáveis. As cargas variáveis podem ser encontradas na NBR 6120. O carregamento permanente em cima da laje pode ser caracterizado pelo peso próprio, contrapiso, o piso e o forro. Já a parcela variável pode ser caracterizada por diversos fatores, como móveis, pessoas e veículos. Para encontrarmos a carga permanente, deve-se conhecer o peso específico dos materiais. Então, o concreto armado tem em torno de 25 kN por metro cúbico ou 2.500 kg por metro cúbico. Já o contrapiso de argamassa em torno de 21 kN por metro cúbico, enquanto que as lajotas cerâmicas de revestimento em torno de 18 kN por metro cúbico. Assim, multiplicando esses valores pela sua geometria ou a sua espessura, tem-se a carga por metro quadrado em cima da laje. Por exemplo, uma laje com 10 centímetros, para encontrar o peso por metro quadrado, é só multiplicar 25 por 0,1, chegando em torno de 2,5 kN por metro quadrado. Em relação às cargas acidentais, elas podem ser obtidas na NBR 6120. Por exemplo, para dormitórios, em torno de 150 kg por metro quadrado, ou 1,5 kN por metro quadrado. Deve-se lembrar que quanto maior a espessura da laje, menor será a sua deformação. Então, deve-se escolher uma espessura que não permita que a laje exceda o limite de deformação. Para a verificação da máxima deformação de uma laje, deve-se encontrar a carga de serviço, que nada mais é do que uma combinação da carga permanente com a carga acidental vezes um coeficiente ponderador. Esse coeficiente ponderador pode ser encontrado na NBR 6118. Por exemplo, para locais em que não há predominância de pesos e equipamentos, o PSI2 pode ser 0,3. Para locais em que há predominância de pesos e equipamentos, o PSI2 pode ser 0,4. Em bibliotecas e garagens, o PSI2 pode ser 0,6. Para se encontrar a flecha de curta duração de uma laje, deve-se utilizar a equação K, que é um coeficiente ponderador de acordo com os vínculos da laje, vezes a carga de serviço, vezes o vão menor elevado na quarta, dividido pelo módulo de elasticidade secante e dividido pela inércia equivalente. Agora vamos entender o que são cada um desses valores. De acordo com a NBR 6118, para concretos de 20 a 50 MPa, utiliza-se a equação ECI, que é o módulo de elasticidade inicial, igual ao αE vezes 5.600 vezes o FCK elevado a 1/2. O αE é um coeficiente de ajuste de acordo com o tipo de agregado utilizado. Por exemplo, para o basalto, o αE é em torno de 1,2. Assim, se for utilizado o basalto e utilizando um concreto de 25 MPa, é só substituir na equação. Tem-se então 25 elevado a 1/2 vezes 5.600 vezes 1,2, chegando-se em torno de 33.600 MPa. Abaixo tem-se o diagrama tensão de formação do concreto, onde o ECI representa o módulo de elasticidade inicial. À medida que aumenta-se o carregamento, o concreto vai microfissurando e desta forma perdendo rigidez. E essa perda de rigidez é chamada de módulo de elasticidade secante, o ECS, que pode ser definido como a multiplicação entre módulo de elasticidade inicial, que é o ECI, vezes um coeficiente ponderador, que é o αi. O αi é obtido pela equação 0,8 mais 0,2 vezes o FCK dividido por 80. Utilizando-se um concreto com 25 MPa, tem-se os seguintes valores: 25 dividido por 80 vezes 0,2 mais 0,8, chegando-se num valor de 0,86. Então, como foi utilizado um concreto com 25 MPa,
Pascal, tem-se antes um módulo de elasticidade de 33.600, que deve ser multiplicado por 0,86, chegando-se num valor de módulo de elasticidade secante de 28.896 megapascal. Para efeito de cálculo, utiliza-se sempre em kN por centímetro quadrado. Então deve-se dividir 28.896 por 10, chegando-se a um valor de 2.889,6 kN por centímetro quadrado. Observa-se que ele corta o gráfico em 2 pontos, pois é um módulo de elasticidade secante. Deve-se calcular o momento de fissuração do concreto, que é a máxima capacidade que a estrutura suporta antes de estar fissurada. Para isso, deve-se obter a resistência à tração média do concreto. Pela fórmula FCTM é igual a 0,3 vezes o FCK elevado na 2/3. Utilizando, por exemplo, um concreto de 25 megapascal, chega-se a um valor de 2,56 megapascal. Após obter-se a resistência à tração média do concreto, deve-se calcular o momento de fissuração pela seguinte fórmula: 0,25 vezes a resistência à tração média do concreto vezes o BW vezes H ao quadrado. Lembrando que o BW é igual a 100, porque uma laje é calculada a cada 1 metro ou 100 centímetros. E o H é a espessura da laje. Como o próprio nome diz, o momento de fissuração é o máximo momento que a estrutura em concreto suporta antes de fissurar. Agora deve-se encontrar o momento de serviço. E para isso deve-se encontrar o coeficiente alfa de acordo com as vinculações. Então, tem-se o primeiro caso, que é uma laje armada em 2 direções com apoio nos 4 lados. Divide-se o lado menor pelo lado maior e encontra-se a relação na tabela. Por exemplo, se a relação entre o lado menor e o lado maior der 0,6, vocês têm o coeficiente αx em torno de 0,086. A favor da segurança, deve sempre se arredondar para o maior valor de αx. Assim, por exemplo, se encontrar 0,65, arredonda-se para 0,6, pois o coeficiente αx é maior em 0,6 do que 0,7. Assim, tem-se uma laje com engaste em todos os lados, tem-se uma laje com engaste em 2 lados e 2 lados apoios. A laje pode ser engastada apenas nos lados maiores. A laje pode ter um engaste só no lado menor e um engaste só no lado maior. A laje também pode ser engastada nos 2 lados maiores e engastada num lado menor e no outro apoio. E também pode ser engastada nos 2 lados menores, engastada no lado maior e apoiada no outro. Após encontrar-se o coeficiente αx, pode-se calcular o momento de serviço. E então compara-se o momento de serviço com o momento de fissuração. Se o momento de serviço for menor que o momento de fissuração, a inércia equivalente da laje é igual à inércia bruta. Isso quer dizer que a laje não está fissurada. Contudo, se o momento de serviço for maior que o momento de fissuração, a laje está fissurada. Deve-se fazer uma redução na inércia, no valor de 30%. Então, calcula-se a inércia bruta e multiplica-se por 0,3. Para calcular a inércia, utiliza-se a fórmula da resistência dos materiais. Base vezes altura ao cubo sobre 12, onde base da laje é igual a 100 e H é a espessura em centímetros. Para o cálculo da flecha, falta apenas se encontrar o coeficiente K, que é em função da vinculação da laje. Assim, tem-se todos os casos anteriormente citados. Por exemplo, pode-se ter uma laje com os 4 lados apoiados. Fazendo-se a relação entre o lado menor e o lado maior, pode-se ter, por exemplo, 0,7. Assim, tem-se um valor de K de 0,71. Pode-se ter, por exemplo, uma laje com engaste nos 4 lados. Também pode-se ter uma laje com engaste em 2 lados e apoio em 2 lados. Pode-se ter uma laje com engaste nos 2 lados menores. Também pode-se ter uma laje com engaste nos 2 lados maiores. Pode-se ter uma laje com engaste no lado menor e pode-se ter uma laje com engaste no lado maior. Também pode-se ter uma laje com apenas um lado menor apoiado e uma laje com um lado maior apoiado. Assim, para calcular-se a flecha de longa duração, utiliza-se a seguinte equação: 1 mais αf vezes a flecha de curta duração. O valor de αf pode ser estimado em 1,32. A flecha de longa duração deve ser comparada com a flecha admissível, que de forma geral é Lx sobre 250, ou flecha admissível igual ao vão menor sobre 250. Buenas, gurizada, por hoje foi isso. Um grande abraço!